Fala aí, Caveira, tudo bem com você? Espero que sim. Que bom que você está aqui. Eu sou o Rodrigão, o seu professor de direito, focado na sua farda, na sua aprovação. Hoje eu separei para a gente 5 questões para que você veja como cai em prova e principalmente como você vai memorizar isso, tá bom? Porque o nosso foco aqui é na performance, na sua eficiência. Então esse material está na descrição para que você possa baixar aí, aprender mais junto comigo e vamos para cima, porque tem que vibrar. Vamos lá então. Olha aqui, pega aí, as minhas redes sociais. Então, isto no Instagram, professor.rodrigão, no YouTube, professor Rodrigão. Vamos lá. Qualquer dúvida que você tiver, pode me mandar aí, porque é uma alegria de verdade contribuir com a sua aprovação, com o seu estudo. Bora lá. Olha aqui, então. Questão número 1. IBFC. Assinale a alternativa que não está de acordo com as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento dos presos, referente aos instrumentos de coação. Então, observe que aqui a banca ela já deu para a gente a legislação. Importante você sempre destacar a legislação, porque em prova são muitas, tá? Então, regras mínimas, Nações Unidas, tratamento dos presos. Isso é chamado de regras de Mandela. Ótimo. Dentro das regras de Mandela, qual é o assunto? Instrumentos de coação. Quando nós falamos sobre instrumentos de coação, parece que é algo vedado ou que vai ferir o recluso. Na verdade, os instrumentos de coação, eles são permitidos, tá? Desde que não fira a dignidade humana, desde que não sejam com barras de ferro. Então, desta forma, as regras de Mandela autorizam a utilização de instrumentos de coação, sim, inclusive em relação às mulheres. Toma cuidado, porque isso não é permitido em relação a mulheres grávidas, viu? Então, eu posso aplicar instrumentos de coação para as mulheres? Posso, tá bom? Agora, um detalhe aqui importante. Os instrumentos de coação, eles são utilizados de duas maneiras, dentro das regras de Mandela, não é? Justamente em relação a uma transferência de um recluso para que possa se evitar uma fuga, né? E mesmo assim, esses instrumentos de coação, eles devem ser retirados logo após a pessoa se apresentar à autoridade competente. E no segundo caso, é justamente para evitar que o recluso cause danos contra si, contra outros ou contra o patrimônio. Então, são essas maneiras aqui que as regras de Mandela autorizam a utilização de instrumentos de coação. Beleza? Vamos lá então, vamos responder a questão aqui. Olha lá. Letra A. Autoriza-se o uso por razões médicas sob indicação do médico responsável? De forma nenhuma, viu? Então, letra A está errado. Não existe utilização de instrumentos de coação por razão médica. Letra B. É expressamente proibido o uso de correntes e ferros como instrumentos de coação. Isso que a gente já estava comentando. Caveira, isso daqui. Letra B, tá bom? Então, o uso de correntes e instrumentos de ferro são proibidos como instrumentos de coação. Ok, vamos lá. Letra C. Por ordem, lê junto comigo aí, ó. 1, 2, 3. Por ordem do diretor, depois de se terem esgotados todos os outros meios de dominar o recluso, a fim de o impedir de causar prejuízo a si próprio ou a outros ou de causar estragos materiais. Nestes casos, o diretor deve consultar o médico com urgência e apresentar relatório à autoridade administrativa superior. Então, observa aqui comigo que foi isso que a gente já tinha comentado. Esse é apenas um dos casos nos quais os instrumentos de coação são acessíveis, são permitidos dentro das regras de Mandela, tá bom? Então, vamos só destacar aqui para que você possa aprofundar ainda mais, tá bom? Vamos lá, Caveira. Então, olha aqui junto comigo. Neste caso aqui, vai ser por ordem de quem? Por ordem do diretor. Ótimo. Agora observe isso daqui. Depois de se terem esgotados, você tem que ficar atento quanto a essa parte. A questão tem que trazer isso. Se terem esgotados todos os outros meios. Rodrigão, quais são os outros meios, né? Aqui as regras de Mandela elas não trazem de forma explícita, só que tenta uma coisa em relação à negociação, à conversa, ao diálogo, para que, em último caso, se utilize a força
contra o recluso ou contra a reclusa. Beleza? Vamos lá então. Então, outros meios de dominar o recluso a fim de impedir. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó, de caneta mesmo. Isso. Então, de impedir, de causar prejuízo a si próprio. Então, vou colocar assim: letra A si próprio. Letra B, a outros. E letra C, estragos materiais. Pronto. Nesses casos, o diretor deve consultar o médico com urgência. Observa aqui que a palavra é consultar. O médico aqui, ele vai ser ouvido em relação à aplicação. Não é ele que decide. Quem decide é quem? É o diretor. Tá bom? Presta atenção nisso. Médico ou pessoal da área de saúde, eles não vão ter interferência. Na verdade, eles não vão decidir sobre a utilização de instrumentos de coação. Tá bom? Nós já vimos, inclusive, isso como a tentativa da banca na letra A, mas já está errado, viu? Vamos lá, então. E apresentar um relatório, né? Então, após a aplicação, vai ter que o quê? Apresentar relatório à autoridade administrativa superior. Então, dessa forma aqui, né, o diretor tem que comunicar e apresentar esse relatório à autoridade superior a ele, tá bom? Ficou alguma dúvida aí, Caveira? Manda aí que a gente vai respondendo junto para você, tá bom? Bora lá. Letra D. Em caso de medida de precaução contra a evasão durante uma transferência, os instrumentos de coação são permitidos desde que sejam retirados logo que o recluso compareça perante a autoridade judicial ou administrativa. Então, foi o caso que nós comentamos, né? Quando o recluso, em relação a uma transferência para evitar a evasão dele. Então, muita atenção com essa parte aqui, porque dentro dos instrumentos de coação, são esses os dois casos que são permitidos. Beleza? Vamos lá, então? Tem que o quê? Tem que vibrar. Vamos lá. Olha aqui, número 2. A criminalidade é um problema social que a sociedade brasileira, ano a ano, percebe seu crescimento, sem, no entanto, vislumbrar a curto prazo uma solução, no mínimo satisfatória. Ao longo de 5 décadas, os estados utilizaram como um guia as regras mínimas para o tratamento de presos. A partir de 2015, as mesmas foram revisadas, regra de Mandela, e temos agora uma observância mais atenta. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro e falso. Observe o seguinte, essa questão aqui, ela simplesmente encheu linguiça. O examinador queria dizer que ele montou uma questão enorme, mas na verdade é simples. Regra de Mandela, verdadeiro ou falso. Vamos lá então? Olha aqui, né? Deixa eu só destacar para você, ó. Regras de Mandela, isto, vou pegar aqui de vermelho. Então, isso aqui, ó, verdadeiro ou falso. Não tem mais nada aqui. Vamos lá então. Primeiro item. As administrações prisionais e demais autoridades competentes devem oferecer educação, formação profissional e trabalho, bem como outras formas de assistência apropriadas e disponíveis, inclusive aquelas de natureza reparadora, moral, espiritual, esportiva e de saúde. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, viu? Porque esse é um dos grandes lances aqui das regras de Mandela. Elas querem fazer com que exista uma diferença mínima entre a vida em liberdade e a vida dentro da unidade prisional. Então, dessa forma, vai ter que ser prestada toda essa assistência para que o recluso e a reclusa, eles permaneçam com o seu mental, o seu espiritual e o seu físico muito bem cuidados, porque eles vão ser reinseridos posteriormente em sociedade. Beleza? Vamos lá então. Ok. Próximo. Os objetivos de uma sentença de encarceramento ou de medida similar restritiva de liberdade são propriamente proteger a sociedade contra a criminalidade e reduzir a reincidência. Isso daqui eu já vou parar por aqui. Não está errado, mas você precisa saber esse conceito, tá bom? Então, os objetivos de uma sentença de encarceramento, ou seja, a pessoa ficou presa. Quais são?
Então vamos lá, vamos pegar aqui isso aqui, você precisa destacar aí, ó. Prioritariamente, o quê? Proteger a sociedade contra a criminalidade e reduzir a reincidência, ou seja, não é apenas proteger a sociedade, mas fazer com que aquela pessoa que cometeu um ato, ele possa não cumprir novamente, ou não fazer novamente, melhor dizendo, tá bom? Vamos lá então, vamos voltar aqui. Tais propósitos só podem ser alcançados se o período de encarceramento for utilizado para assegurar, na medida do possível, a reintegração de tais indivíduos à sociedade após a sua soltura, para que possam levar uma vida autossuficiente com respeito às leis. Certinho, verdadeiro, tá bom? Então observa aqui, ó. Além dos objetivos, nós temos como que deve ser feito dentro da unidade prisional. Então eles devem ter em vista o que? A reintegração. Por isso que vai cuidar do corpo, da mente, do espírito, né, da pessoa, porque ela vai ser reintegrada à sociedade e para que ela possa levar uma vida autossuficiente, ou seja, para que ela possa cuidar dela mesma e se manter, e em relação ao respeito às leis. Então pensa numa parte importante, essa daqui, tá bom? Então anota essa parte. Se você quiser, ainda esquematiza mediante setas para que você possa fixar isso daí, porque de fato é muito importante. Você não pode chegar na sua prova sem dominar isso, tá bom? Mas vamos lá, que você já está no caminho certo. Olha aqui. Próximo item. Toda unidade prisional tem a liberdade de decidir se deve ter uma biblioteca para uso de todas as categorias de presos, adequadamente provida de livros, de lazer, de instrução, e os presos devem ser incentivados a fazer uso dela. Certo ou errado? Falso. Como assim, Rodrigão, está falso? Exatamente. Porque a unidade prisional, ela não tem a liberdade de decidir, tá bom? Ela deve, tá? Então, toda unidade prisional deve ter uma biblioteca para uso de todas as categorias. Biblioteca não é uma coisa opcional. Biblioteca é uma coisa que deva ter, porque isso envolve a instrução, envolve o lazer através da leitura, né? Então, dessa forma, a biblioteca é uma coisa fundamental dentro de cada unidade prisional. Tá bom, Caveira? Vamos lá, então. Então, vamos pegar aqui, ó. Volta aqui, exato. Então, gabarito nosso é o quê? Letra E. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, certinho aqui a nossa marcação. Olha lá, questão da IDECAM. Acerca das regras de Mandela, analise as afirmativas a seguir. Então, vamos lá. Regras de Mandela. Está pedindo para analisar. Lembra sempre, antes de analisar, o que você vai fazer? Você vai lá no comando e vê o que está pedindo. Então, está pedindo o que? A alternativa correta. Tá? A sequência correta. Então, dessa forma que nós vamos analisar buscando as certas. Item 1. Toda unidade prisional deve ter uma biblioteca para o uso de todas as categorias de presos, adequadamente provida com livros de lazer, de instrução, e os presos devem ser incentivados a fazer uso dela. Isso aqui não precisa nem comentar tanto, porque nós já vimos que tem que ter mesmo. A única ênfase que eu vou dar isso daqui, ó, são nos tipos de livros. Livros de lazer e instrução, tá bom? Então presta atenção nessa parte aí. Próximo. Todo preso deve ter direito a atender às necessidades de sua vida religiosa, participando de celebrações realizadas nas unidades prisionais e mantendo consigo livros de prática e de ensino de sua confissão. Certo? Certinho, tá bom? Isso daqui eu quero te dar uma dica. Outras vezes eu já falei sobre isso aqui no canal, mas tem um filme chamado Um Sonho de Liberdade, que inclusive retrata, uma das cenas retrata isso daqui, tá bom? Então é interessante que você assista, porque dessa forma você vai conseguir ver as regras de Mandela colocando aí em prática, tá bom? No filme eles distorcem muito o que acontece, mas por comparação você vai conseguir ver onde que as regras de Mandela falam que deve ser e como no filme é mostrado, tá bom? Bora lá então. Item 3. Se um preso trouxer quaisquer drogas ou medicamentos, o médico ou outro profissional de saúde farão imediata apreensão e incineração do material apreendido. Errado. Isso daqui é uma questão que a gente precisa prestar bastante atenção, porque é o seguinte,
Dentro das regras de Mandela, o médico ele vai olhar se aquele preso, naquele momento, ele é dependente químico ou não. Então, como que vai ser esse procedimento? As regras não trazem. Só fala que o médico vai avaliar, né, se existe ou não a possibilidade ali daquele recluso fazer o uso desses medicamentos ou dessas drogas que ele já trouxe, tá bom? Então, presta muita atenção quanto a isso, porque, de verdade, isso daqui é uma pegadinha de prova e nós precisamos aqui, no caso, né, ficar cada vez mais atentos e atentas ao que a banca traz para a gente. Bora lá, então. Olha aqui. Então, eu tenho item 1 e item 2 certos. Então, vamos lá. Vai ser letra C aqui, o nosso gabarito. Show de bola. Então, item C aqui. Bora lá. Questão 4. Em relação às regras de Mandela, analise as afirmativas a seguir. Então, é a mesma maneira de resolver, tá bom? Então, vamos lá. Todo preso que não trabalhar a céu aberto deve ter pelo menos 1 hora diária de exercícios ao ar livre, se o clima permitir, certo? E observe isso daqui, ó. Não trabalhar a céu aberto, ou seja, se o preso ele não fizer alguma atividade, se ele não trabalhar fora da instituição, o que acontece? Ele deve ter pelo menos 1 hora diária. Isso daqui é uma das poucas vezes que as regras de Mandela estabelecem um prazo definido, viu? Então, observe essa parte aí em relação a 1 hora diária se ele não exercer atividades a céu aberto, tá bom? Vamos lá, então. Vamos marcar aqui pra gente, ó. Deve ter pelo menos. Isso daqui dá a ideia de máximo ou mínimo? Mínimo, né? Pelo menos 1 hora diária. Isso daqui, o que acontece? A banca vai colocar o quê? Deve ter até 1 hora. Só que isso aqui vai estar o quê? Errado, viu? Então, observa essa parte aí. Olha lá, Caveira, tá gostando aí do nosso treinamento? Deixa aí nos comentários o que você tem achado aí, beleza? Vamos lá. Item 2. As administrações prisionais devem assegurar a proporcionalidade entre a sanção disciplinar e a infração para a qual foi estabelecida e devem manter registros apropriados de todas as sanções disciplinares impostas, certo? Viu? Isso aqui é outra coisa importante para a gente, porque o que nós temos aqui? Ó? A proporcionalidade entre a sanção disciplinar e a infração. Você não vai confundir instrumento de coação com sanção disciplinar. A sanção disciplinar é uma punição que se dá ao recluso por uma conduta cometida, enquanto que os instrumentos de coação são formas de manter a tranquilidade, a segurança dentro ou fora da unidade prisional, fora quando o recluso ele for sair, tá bom? Então observe que sanção disciplinar é uma punição que é aplicada ao recluso, enquanto que os instrumentos de coação são uma forma de manter a tranquilidade, a paz dentro da unidade prisional ou fora quando o recluso sair, tá bom? Então observa isso daqui e não confunda. Agora, dentro da sanção disciplinar, o que nós vamos ter? Exatamente isso, a proporcionalidade. Inclusive, dentro das regras de Mandela, falam para a gente que tem que verificar se a pessoa ela tem alguma doença mental antes de aplicar a punição a ela. Então, desta forma, tem que haver o quê? Essa leitura. Você tem que ficar atento quanto a essa parte, viu? Então, assim, se o recluso, por exemplo, ele deixou ali uma vez, sei lá, um copo cair ou deixou comida lá no prato, ele não foi pegar, fez uma vez uma bagunça. Ele vai direto para o confinamento solitário? Não faz sentido, entendeu? Então, por isso que falo o quê? Essa proporcionalidade entre a ação cometida e a sanção disciplinar, tá bom? Bora lá. Item 3. Os presos devem ter acesso aos documentos relacionados com seus processos judiciais e serem autorizados a mantê-los consigo, sem que a administração prisional tenha acesso a eles. Isso daqui sempre aparece em prova e está certo, viu? Item 3 é uma das pegadinhas mais comuns, porque os presos eles devem ter acesso aos documentos relacionados aos seus processos judiciais. Não tem nada a ver aqui em relação a saber quem é que está investigando ele,
ou, sei lá, uma tentativa de fuga, não tem nada a ver. Ele só vai ter acesso ao que está sendo passado contra ele, para que ele tenha clareza do que está acontecendo, porque ele também, o foco não é a ressocialização, então ele vai saber quanto tempo falta para ele terminar de cumprir a pena, ou se ele vai ser julgado tal dia. Então é dessa forma. Isso aqui são maneiras que as regras de Mandela encontram, mecanismos para manter o recluso ativo, tá bom? Então, vamos lá. Ok? Item 3, então todos estão corretos. Aqui faltou, né, as alternativas, mas não faz diferença para a gente não, viu? Porque todas estão corretas. Vamos lá então. Ó, vamos aqui. E a última questão, né? São regras de Mandela, exceto. Então está buscando a resposta errada. Então vamos lá. Letra A. Deverá existir um sistema padronizado de gerenciamento dos registros dos presos em todos os locais de encarceramento. Certo, viu? Inclusive, né, primeira coisa, o sistema precisa ser padronizado, porque esse registro ele é muito importante. É da como é que o recluso ele entrou, se ele foi transferido, ou se ele saiu para algum tratamento médico, ele voltou. Isso tudo é para verificar como e onde as pessoas estão. Por isso que precisa ser o sistema o quê? Padronizado. A diferença é o seguinte, dentro das regras de Mandela, que elas permitem que seja um sistema informatizado ou que seja em relação a um caderno com páginas numeradas e assinadas. Então, dessa forma, é a única possibilidade de diferença. Mas o sistema precisa ser padronizado. A aplicação dele é que vai diferenciar, tá bom? Vamos lá, então. Letra B. Os indivíduos presos por dívidas ou presos civis devem ser mantidos separados dos indivíduos presos por infrações criminais. Isso daqui é um dos princípios também, dentro das regras de Mandela, que é a separação dos presos por categorias. Então, um preso preventivo vai ficar separado de preso condenado, homem vai ficar separado de mulher. Então, isso daqui é uma das bases dentro das regras de Mandela, viu? Então, vamos lá. Letra C. O regime prisional deve acentuar as diferenças entre a vida no cárcere e aquela em liberdade, visando a reduzir a responsabilidade dos presos ou respeito à sua dignidade como seres humanos. Errado, né? Isso aqui eu já até havia comentado anteriormente. Por quê? O regime prisional, né, a vida no sistema prisional, não... Na verdade, eu vou até desfazer essa marcação aqui, porque é só colocar um não aqui, viu? Então, não deve acentuar. Não deve, isso, acentuar as diferenças entre a vida no cárcere e aquela em liberdade. Porque exatamente as regras de Mandela já trazem que a privação da liberdade é uma coisa que causa muito dano à saúde do recluso. Então, desta forma, se acentuar, suponhamos que a pessoa está cumprindo uma pena de 20 anos. Vai chegar um momento que pode ser que ela desista até de viver, porque ela vai falar, eu já não estou tendo um tratamento adequado aqui. Eu vou demorar para sair, eu já vou sair muito mais velho. O que justifica eu continuar vivendo? Então, dessa forma, por isso que o foco das regras de Mandela é fazer com que o recluso ele volte à sociedade, ele seja reintegrado à sociedade. Inclusive, aparece lá, logo no início. Então, para que isso aconteça, o que eles entendem, eles entendem que é necessário? Primeira coisa, diminuir a diferença entre a vida em liberdade e a vida dentro da unidade prisional. O preso ele precisa ter exercício físico, o homem precisa se barbear semanalmente. Então, assim, o recluso ele deve ser tratado de forma que evite instrumentos de coação ou que esses instrumentos sejam o mínimo invasivos. Então, o preso vai ser tratado, o recluso vai ser tratado com toda tranquilidade, para que ele possa utilizar esse tempo, para que ele possa repensar a sua conduta, ter essa autossuficiência e ele possa ser reintegrado de uma forma mais eficiente à sociedade. Tá bom? Vamos lá, então. Letra D. As administrações prisionais devem fazer todos os ajustes possíveis para garantir que os presos portadores de deficiências físicas, mentais ou outra incapacidade tenham acesso completo e efetivo à vida profissional, prisional, em base de igualdade.
Isso daqui é muito importante, tá bom? Porque a base aqui é de igualdade, não de solidariedade. Então, solidariedade, ou seja, se for solidariedade, o foco seria em relação a essas pessoas com deficiências físicas, mentais ou outra incapacidade, eles seriam colocados como pessoas que são, entre aspas, incapazes, porque eles precisariam de uma ajuda constante. Na verdade, o que se pretende aqui é uma inclusão, ou seja, eles sejam tratados com igualdade. Óbvio que dentro das regras de Mandela, trazem lá para a gente que falando que essa ajuda não é discriminação, só que o foco é em quê? Na igualdade, tá bom? Então é isso, Caveira. Espero que você tenha gostado do nosso treinamento. O foco nosso aqui é na memorização mesmo, para que você consiga entender e consiga aplicar isso em outras questões. Qualquer dúvida, qualquer comentário que você gostou, que você não gostou, deixa aí, porque com certeza esse canal aqui serve para que a gente possa crescer juntos. Eu tenho uma alegria enorme de estar junto com você de verdade no seu estudo aí, na sua preparação, porque o foco é no quê? Foco é na farda. Deus te abençoe. Vamos para cima. Tem que vibrar. Valeu.